Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar ainda sobre o Brexit. 4 anos e meio depois da aprovação do Brexit pela população e muitos meses depois da constatação final de que o Brexit aconteceria, o que ocorreu em janeiro desse ano agora, nós estamos nos aproximando rapidamente do deadline, agora sim o deadline final, o dia 31 de dezembro de 2020, quando acaba o período de transição e finalmente o Reino Unido não fará mais parte da União Europeia do ponto de vista político, o que já vinha acontecendo, mas também não mais do ponto de vista econômico. E por isso, as negociações se mantêm agora com prazo muito apertado. Os negociadores britânicos e europeus têm apenas algumas poucas semanas para tentar determinar como ficam as relações econômicas e comerciais daqui para frente, e nesse momento há 3 pontos de gargalo nas negociações, ou seja, são 3 assuntos que têm que ser resolvidos nesse pouquíssimo tempo que temos pela frente, para que finalmente haja um acordo entre as duas partes. O primeiro desses temas são as chamadas regras de competição, que tanto a União Europeia quanto o Reino Unido têm que ter, praticamente todos os países têm, para impedir, por exemplo, o monopólio de empresas em determinadas áreas da economia. Nesse momento, o Reino Unido adota como base as regras da União Europeia, como é natural. Afinal de contas, o Reino Unido, até esse momento, ainda faz parte do bloco europeu. Mas a partir do momento em que o Reino Unido sair da União Europeia, muito embora num primeiro momento as regras sejam as mesmas, é possível que, com o passar do tempo, as regras comecem a divergir. Como é que fica, portanto, a aplicação de regras no Reino Unido para, por exemplo, empresas europeias? E vice-versa, haverá algum tipo de coordenação ou não? Reparem que isso não é um problema para agora, mas para o futuro, porque fatalmente novas leis serão aprovadas, ora na União Europeia, ora no Reino Unido, e não há qualquer previsão até o momento de uma convergência dessas regras para que haja algum tipo de unidade. O segundo ponto é a pesca. Afinal de contas, qual é exatamente a fronteira marítima entre a União Europeia e Reino Unido? Pescadores britânicos podem pescar em determinadas áreas que estão determinadas para a União Europeia? Pescadores europeus podem pescar no mar britânico? Com regras diferentes no país e no bloco, fatalmente teremos problemas ao longo dos próximos anos, talvez das próximas décadas. E um terceiro ponto é a solução de disputas entre o Reino Unido e a União Europeia. Se houver algum tipo de divergência com relação a qualquer tipo de regra, como é que vai funcionar? Quem vai resolver? Qual seria, por exemplo, o tribunal que resolveria problemas jurídicos entre as duas partes? A pressa para resolver todas essas questões se dá pelo fato de que o prazo é muito curto, como já dissemos, e, caso se ultrapasse o prazo de 31 de dezembro de 2020, sem um acordo que regulamente essas relações, a relação entre Reino Unido e União Europeia passaria a ser, do ponto de vista comercial, regulamentado somente pelas regras da OMC, a Organização Mundial do Comércio, que permite tarifas, cotas e outras proteções comerciais, que teriam o potencial de afetar até 900 bilhões de dólares no comércio anual entre Reino Unido e União Europeia. Só cuidado aqui, eu não estou dizendo que vão ser diminuídos 900 bilhões de dólares, mas um total de 900 bilhões de dólares no comércio anual entre as duas partes seria afetado, perderia a competitividade, passaria a ter novas proteções. Isso representa cerca de 50% de todo o comércio britânico com o mundo. E, aliás, vamos além. Tanto no Reino Unido quanto na União Europeia, se considera que, sem um acordo, o Reino Unido poderia ter até mesmo desabastecimento de determinados gêneros alimentícios. Cerca de 25% dos alimentos consumidos no Reino Unido vêm da União Europeia. Fatalmente haveria um aumento de preços e provavelmente uma perda de empregos, o que afetaria de forma desproporcional o Reino Unido em detrimento do bloco europeu.
E se o momento da negociação já é bastante tenso, com um prazo que naturalmente pressiona os negociadores, algumas atitudes do governo britânico não ajudam muito a construir exatamente um clima de cordialidade e confiança. O governo de Boris Johnson tenta aprovar uma lei chamada Internal Market Bill, que cria novas regulamentações no comércio entre a Irlanda do Norte e o restante do Reino Unido. O problema é que essa nova regulamentação que o governo britânico tenta passar viola o acordo já assinado entre União Europeia e Reino Unido, que estabelece que a fronteira marítima entre a Irlanda do Norte e o restante do Reino Unido seria, na prática, também a fronteira entre a União Europeia e o próprio Reino Unido. Para tentar destravar as negociações, o próprio primeiro-ministro Boris Johnson vai para Bruxelas para negociar diretamente com as partes da União Europeia. E a partir de agora, o timing é absolutamente fundamental. Não apenas o prazo está se encerrando, mas haverá também uma cúpula da União Europeia que começa nessa quinta-feira e que é potencialmente uma janela para que um possível acordo seja debatido entre os países que permanecem na União Europeia. Lembrando que não basta fechar o acordo, ele tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu e pelo Parlamento Britânico, o que não tem acontecido com grande facilidade ao longo dos últimos anos. Se você quer se tornar o nosso apoiador, acesse o nosso site www.petitjornal.com.br e acesse a aba Apoie o Petit. Por lá você pode deixar a sua contribuição e nos ajudar a manter o nosso projeto, e aqui fica o meu mais sincero agradecimento aos nossos apoiadores que estão juntos com a gente todos os dias quando gravamos colunas e os nossos bate-papos. Eu te convido também a conhecer o portfólio de cursos do Petit Jornal lá no site petitcursos.com.br. Eu tenho certeza que alguns dos nossos cursos dados ao longo do ano de 2020 vai te interessar bastante. E fica atento, porque em 2021 teremos ainda mais novidades. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.